Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as condições pré-analíticas para você fazer o seu teste, né? O seu teste laboratorial. É importante, o primeiro passo que eu gostaria de me fazer entender é com relação ao laudo, né? Ao resultado final que a gente obtém. Quando a gente fala em laboratório, vocês precisam entender que o que nós estamos falando é química. Nós não temos uma ciência exata, né, onde 1 mais 1 é igual a 2 ou 2 mais 2 é igual a 4. Analiticamente, nós temos condições que às vezes 1 mais 1, laboratorialmente falando ou quimicamente falando, nós não vamos ter o resultado esperado. Então, para isso, nós temos uma série de condições que norteiam um teste laboratorial, seja ele qual for. Essas condições que norteiam um teste é aquela condição que a gente fala condição pré-analítica. Aquilo que vai ser orientado ao teu paciente, orientado ao teu cliente como queira, orientado a você paciente, a seguir aquilo como regra para poder fazer o seu teste, tá certo? É muito importante a gente salientar isso e reforçar essas condições, né? Existe uma preocupação em termos laboratoriais, né, em todos os laboratórios do Brasil, nessas condições. A gente sabe que hoje, tecnicamente, né, os laboratórios são muito similares, são muito parecidos, porque as máquinas que hoje operam são máquinas de extrema precisão, de muita exatidão, né? Hoje, democraticamente falando, em termos laboratoriais, nós conseguimos ter máquinas em pequenas cidades, em pequenos centros, muito parecidas com a quantidade, com o que se tem em grandes centros, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro. A diferença é que, por exemplo, eu tenho uma máquina só para fazer os meus testes, o laboratório, por exemplo, em São Paulo, tem 20 máquinas da mesma que eu tenho fazendo os mesmos procedimentos. Então, hoje, em termos de segurança laboratorial, você tem uma série de condições que fazem com que você libere um resultado, o teu produto final, o resultado, de uma maneira segura, além dos teus controles de qualidade, né? Quando a gente fala controle de qualidade, laboratorialmente falando, eu doso junto com o teu exame, junto com a dosagem química do teu analito, algumas dosagens que eu já conheço os resultados, para saber se o meu aparelho está de fato funcionando adequadamente, tá certo? Então isso hoje é democrático, isso todo laboratório tem. Porém, hoje a grande preocupação que nós temos é com relação a nossa, ou se fazer entender da necessidade das condições pré-analíticas do teste, tá certo? Reforçando, por exemplo, jejum. Roberto, jejum, água quebra jejum? Não, água não tem problema nenhum você consumir, tá certo? É lógico que você não vai beber 2,5 litros, 3 para vir fazer o teste laboratorial, não, você vai tomar um copo, 2 de água ao levantar de manhã para vir fazer os testes laboratoriais, tá certo? Jejum significa muitas vezes a padronização de cada serviço. A gente fala de 8 a 12 horas o período ideal para se fazer os testes laboratoriais. Então, por exemplo, se a gente tem lá as dosagens químicas, elas devem ser obedecidas quanto a isso. Vou jantar às 8 horas da noite, então eu volto às 7 para fazer os testes laboratoriais. Vou jantar às 9 da noite, vou vir às 7 para fazer os testes laboratoriais, tá certo? Quando nós falamos em analitos metabólitos, né? Por exemplo, o colesterol, por exemplo, o triglicérides, por exemplo, o exame de diabetes, a glicemia, é importante que cada serviço tenha uma padronização desses testes. Nós aqui orientamos que os nossos clientes venham com 10 a 12 horas de jejum. Você vai levantar a mão, Roberto, pode fazer com 8? Pode, nós não vamos negar isso. Vai vir aqui e vai fazer o teste com 8 horas de jejum, numa condição também ideal, tá certo? É importante que você leve isso à risca. Existe algumas situações que a gente fala condição metabólica, né? Qual a condição metabólica do paciente? Então, o estado metabólico ou o estudo metabólico que hoje está se preconizando bastante. E esse estudo metabólico leva a que você não precisa de jejum. Você vai no laboratório em qualquer horário e faz os testes em qualquer horário. Só que os valores de referência para essas condições são diferentes. Então é importante, principalmente você que faz uso de medicação. Então, se você faz uso de remédio para diabetes, faz controle de colesterol, faz controle de triglicérides, é importante que você tenha os seus horários de fazer teste laboratorial, os seus horários de jejum muito regrados. Então, se você costuma fazer o seu exame de diabetes com 8 horas de jejum, no laboratório, né, analítico, você vem fazer com 8 horas de jejum. Se você costuma fazer com 10 horas de jejum o seu colesterol, venha com 10 horas de jejum. Por quê? Porque você vai ter um estudo ao longo do tempo, ao longo da sua linha fisiológica, um estudo interessante para que o médico possa acompanhar direitinho, para que o médico possa orientar os horários de medicação, se vai medicar ou se não, tá certo? Importante nesse ponto aqui nós ressaltarmos assim, grande parte da conduta clínica médica
é com base nos exames laboratoriais. Então isso aqui, que os exames laboratoriais, precisam estar muito bem orientados, tá certo? Então a gente poderia falar aqui de inúmeros fatores que podem alterar os seus testes, que não a doença, que não a patologia. Vou dar mais um exemplo com relação, que é o que a gente enfrenta no problema do dia a dia, além dessa questão do jejum, tá certo? É a questão do PSA nos homens, por exemplo. O homem vem fazer o teste do PSA, muitas vezes vem sem orientação nenhuma. PSA, na verdade, é o nome dele, né? Antígeno prostático específico. Existem algumas condições especiais onde ele é usado? Existe. Tá? Até em mulher, hoje, em câncer de mama, fala-se, existem alguns estudos relacionando o PSA. Mas, historicamente, ele é observado nos homens, em grande parte, e é acompanhado principalmente na saúde da próstata, tá certo? Agora, as condições prévias que atrapalham o teste é o toque prostático, a relação sexual. Veja só, a relação sexual, como diria um professor meu, qualquer prática sexual, a masturbação, o sexo oral, enfim, mesmo que não tenha ejaculação às vezes, ou que tenha, pode fazer com que exista uma alteração fisiológica do teu teste. Essa alteração fisiológica é dentro da normalidade. Então, por exemplo, você, homem que está nos ouvindo aí, faz o teste do PSA depois de uma relação sexual, ele dá com um valor alterado. Tá? Esse valor alterado não é doença, ele é fisiológico teu. Encostou na próstata, ejaculou, aumentou o número de PSA na corrente sanguínea, que é transitório, depois de 2, 3 dias ela normalizou novamente, tá certo? Então, quando você for fazer lá 5 dias sem relação sexual, 5 dias depois do toque prostático, evitar uma viagem de moto prolongada por 3 a 4 dias antes do teste, tá certo? Para quê? Para que você faça um teste o mais próximo possível da realidade, tá ok? Então, assim, o que a gente fala é: cuidado para não trazer um teste normal para doença, para patologia, para coisa que é tratável, né? Então você imagina hoje, nas condições que a gente tem de medicina no Brasil como um todo, às vezes o teu retorno médico demora 30 dias, por exemplo, e às vezes o teu exame não está alterado. E quando você chega com um PSA assim, não vai nem lembrar que não estava nas condições ideais e tal, passa por uma série de outros transtornos, de outros exames, sem a necessidade. Tá certo? Basicamente, essas condições pré-analíticas é aquilo que nós orientamos aos nossos pacientes, aos pacientes do Brasil todo. Todo laboratório tem a sua orientação e é importante segui-las, tá bom? O nosso vídeo, para não ficar muito longo, nós vamos falar especificamente dessa questão que é jejum e a questão do PSA, para que vocês possam entender. Condição pré-analítica é a condição que faz muitas vezes o seu exame vir com resultados comparáveis entre uma dosagem e outra, né? Resultados que você consegue descobrir até qual que é a normalidade de cada cliente, muito pessoal, muito individual de cada um, tá certo? E aí o médico consegue fazer uma otimização do tratamento, fazer uma orientação melhor quanto a remédio, quanto a medicação, que jeito que toma, que jeito que não toma, tá certo? Então, quando você for pensar, principalmente aqueles sujeitos que fazem acompanhamento médico, cuidado na hora de fazer os seus testes laboratoriais, façam com regramento, né? Procurem fazer sempre ali perto do mesmo horário, procurem fazer sempre o uso da medicação correta, procurem sempre fazer com as condições prévias suas também iguais, tá certo? Essa é a nossa recomendação para o vídeo de hoje. Grande abraço, um beijo no coração.